Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, caros professores de adolescentes, graças a Deus por este momento abençoado. Sejam muito bem-vindos a mais este encontro que nós temos por meio deste canal de nossa igreja. Que bom tê-lo você mais uma vez neste encerramento de trimestre. Que Deus te abençoe poderosamente, sendo canal de bênção para os teus alunos. Queridos, nós temos a missão de comentar um pouco da lição de número 13, de adolescentes, mas ressaltando aspectos pedagógicos para você que é professor abordar a sua lição, que neste momento em que nos privamos do contato, deve ser feita remota. Então, a gente já vai sugerindo aos irmãos que adaptem o quebrando a rotina com alguma dinâmica que possa ser feita via aula remota, tá certo? Vamos lá, então. A lição que os irmãos estão abordando, a lição que fecha a carta, aprendendo com as cartas paulinas. Nós começamos com as cartas paulinas para hoje, abordamos diversas lições. Semana passada estivemos com os irmãos falando o que convém e hoje concluímos com a amizade, uma coisa boa. Fechamos com a carta de Paulo a Filemon, que é bem curtinha, dá para você ler rapidinho e trazer enormes experiências para seus alunos. O título da lição, como já foi dito, amizade, uma coisa boa, vai ser estruturada com o texto que Paulo escreve a Filemon, versículos de 8 a 21, que os irmãos puderam fazer a leitura devocional durante a semana. Os objetivos que a gente não pode deixar passar são 3. Demonstrar o papel da verdadeira amizade, reafirmar a importância da amizade para o ser humano e enfatizar a bênção de fazer e ser verdadeiramente amigo. Glória a Jesus. Que lição gostosa, porque o seu aluno, adolescente, ele vem passando por um momento de turbulência, um momento de dificuldades e muitas vezes até de incertezas nas questões de amizade, as amizades na igreja, amizades na escola, amizades na família. Então, muitas vezes vai precisar de alguém com maturidade, com cunho espiritual, com base bíblica, para poder orientar esse aluno, esse estudante, num caminho correto. O quebrando a rotina proposto para a aula iria propor um momento em que houvesse contato. E como nesse momento a gente não está podendo fazer contato, eu sugiro aos irmãos uma pequena dinâmica simples. Seja feita WhatsApp, Google Meet, plataforma Zoom, ou uma sala do Facebook, a estratégia que os irmãos criarem para poder ter essa aula remota. Mas vocês podem fazer um amigo doce, de forma que vocês tenham a possibilidade de presentear uma outra pessoa, um outro adolescente, e dando a ele de fato, a qualidade que ele tem. Eu sei que todos nós temos muitos defeitos, mas o meu amigo doce, ele tem uma qualidade. E é interessante que você utilize dessas estratégias, para que os colegas possam ver as qualidades dos outros, que por vezes um é mais calado, o outro não interage muito, o relacionamento não é tão quanto o outro, e acaba por não parecer. Mas todos nós temos qualidades, os nossos alunos têm qualidades. Então, você pode proporcionar isso, um amigo doce, onde você depois vai passar na casa deles, dando aí um bombom, ou um confeito, alguma coisa que represente, então, aquele momento da aula que foi remota, mas que
proporcionou um vínculo de amizade, um vínculo em que houve já um relacionamento, mesmo que seja virtual, que é o que a gente vai comentar no terceiro tópico da lição, tá bom? Antes de entrarmos na lição propriamente dita, eu gostaria de apresentar para vocês a nossa lição do próximo trimestre. Já está disponível nas livrarias, na nossa livraria Arca Missionária, e nós convidamos aí a você a adquirir o seu exemplar. Então, procure o seu dirigente, seu professor, ou quem é responsável para a aquisição das lições, o seu pastor, não sei, e vá na livraria Arca Missionária e adquira o seu exemplar. Este trimestre, nós vamos estudar sobre crença. Então, título da lição, cremos. Cremos em quê? Vocês vão ver que é uma lição maravilhosa. Começa a falar na Bíblia, então nós vamos ter um pouco de bibliologia. Segunda lição, em Deus o nosso Pai, teologia. Terceira lição, em Jesus Cristo, nosso Salvador, cristologia. No Espírito Santo, nosso Consolador, pneumatologia. Olha depois, pecado, salvação, batismo, atualidade do Espírito Santo. Nós vamos ter riquíssimas lições. A martiologia. Olha, é imensa a quantidade de ensinamentos que nós teremos no próximo trimestre com a lição Cremos. Então, não deixe de adquirir o seu exemplar, o exemplar dos seus alunos. Muito bem, queridos, vamos entrar na lição propriamente dita com algumas dicas para vocês. Eu não vou trazer aqui a aula, não tem como em 15 minutos nós darmos uma aula para vocês, até porque a ideia deste momento é podermos refletir em alguns aspectos da lição para que possa lhe ajudar no desenvolver da aula. Então, neste primeiro tópico da lição, o comentarista vai tratar sobre amor como vínculo da amizade. A gente poderia até pegar o texto lá de Colossenses 3:16, mas é interessante aqui ficarmos em amizade e, se possível, alguns textos que os irmãos utilizam apenas de citação que possam ser lidos, como, por exemplo, Provérbios 17:17. Então, que possa haver essa leitura das Escrituras que os meninos possam se apropriar. Mas vamos lá. Nesta carta que Paulo escreve a Filemon, e neste primeiro tópico, onde o comentarista vai fazer questão de dizer para que nós abordemos com os nossos alunos, é que Paulo apela para a amizade que tinha a Filemon e pede que ele perdoe o seu servo que em algum momento errou, que em algum momento chegou a quebrar o seu acordo de servo com seu senhor e que poderia ser novamente escravizado, que poderia ser vendido, que poderia ser preso, que poderia até ser morto. Mas Paulo apela para o seu amigo, seu companheiro na fé, Filemon, que perdoasse Onésimo. E aqui nós temos uma lição riquíssima que você pode começar a trabalhar. A amizade requer perdão. A única pessoa que não vai nos decepcionar, que não vai trazer algum prejuízo para nós, é o Senhor Jesus. Mas os nossos amigos aqui na terra poderão nos decepcionar, poderão nos envergonhar, poderão não fazer aquilo que a gente esperava, não corresponder às expectativas. Mas Paulo faz questão de dizer a Filemon: recebe Onésimo, perdoa ele, pois Cristo perdoou as nossas dívidas. E aqui a gente tem um ponto muito interessante para você abordar, querido professor, querida professora, que é o perdão. Não tem como criarmos esse relacionamento interpessoal se não houver liberação de perdão. E o Senhor Jesus nos ensina a perdoar, não só 7 vezes, não só 7 vezes 7, mas quantas vezes forem necessários. O tópico de número 2
vai falar sobre amizade ontem e hoje. Amizades que devem manter-se em continuidade. Mas é claro que muitos de nós podemos fazer uma recapitulação e muitas pessoas que antes eram nossas amigas, hoje podem não ser. Seja porque o espaço, né, a distância nos separou, o tempo nos separou, ou as consequências da vida nos separou. Sejam as dificuldades, sejam aquilo que as expectativas não correspondidas, as decepções, muitas vezes isso nos afasta. Contudo, a Bíblia nos recomenda a mantermos essas amizades, a mantermos esses relacionamentos. Glória ao nome de Jesus. E por isso é que nós fazemos questão de dizer para cada um dos irmãos, e você enfatize para o seu aluno, adolescente, que é necessário manter a amizade. É uma bênção de Deus ter um verdadeiro amigo. O terceiro e último tópico fala de o bom é fazer amizade. No auxílio pedagógico do ponto anterior, vai falar sobre a geração de adolescentes, essa geração nova, que faz parte da geração Zap, geração Z, uma geração já conectada. Então é uma geração que tem muitas amizades virtuais, mas não tem muitas amizades como as pessoas mais velhas possuem, amizades reais. E aí a gente pede para que esses meninos possam elencar, sem precisar dizer nomes, mas elencar, de fato, dos amigos que eles têm no Facebook, no Instagram, das pessoas que eles recebem curtida todos os dias, das pessoas que eles recebem encaminhamentos, das pessoas que estão com ele nas redes sociais, quantas, de fato, eles consideram amigos. Vocês vão ver que o percentual é pequeno, é muito pouco, pouquíssimo. Isso porque as verdadeiras amizades não são cultivadas. E é aí que você pode entrar, mesmo nesse processo virtual, com uma dinâmica em que fale de qualidade dos outros adolescentes e desperte o interesse de criar este relacionamento, com uma pequena exceção para esta aula, por causa deste momento de distanciamento social, mas nas aulas próximas, nas aulas futuras, os irmãos terão esse momento para que esse relacionamento possa amadurecer, e em sala de aula e fora da EBD, esse amadurecimento, esse relacionamento se estender. No terceiro tópico, o comentarista fecha essa lição falando que Paulo aconselha os irmãos de Roma a alegrarem-se com os que se alegram, chorarem com os que choram. Aos Gálatas, aos Efésios, aos irmãos de Tessalônica, sempre um conselho para um bom relacionamento. E é isto que a gente vem trazer neste momento, que os irmãos possam proporcionar momentos em que os nossos adolescentes se relacionem entre si com uma boa e verdadeira amizade. Vocês podem utilizar-se das expressões verdadeira amizade. Se tem verdadeira amizade, ora, tem falsa amizade, falsos amigos. E não é isso que a gente quer na igreja. A gente quer amigos verdadeiros, como o nosso amigo Jesus verdadeiro é. Querido professor, querida professora, que Deus te abençoe poderosamente e que te ilumine nesta aula que vai fechar o trimestre e que vai proporcionar um momento especial para cada um dos nossos alunos. Não esqueça de encaminhar este momento de reflexão para outros professores, alguns que já nos acompanham, Irmã Vasti, lá em Tapsuma, tantos outros, Vitor, Eiteline, tem tantas irmãs aqui de Paulista, de Olinda, de Igaraçu, de Itamaracá, irmãs aqui de Abreu e Lima, ali de Caetés. Olha, são tantos os irmãos professores que acompanham que a gente tem dificuldade de citar os nomes, mas eu sei que os irmãos vão compartilhar para que outros professores sejam
impactados por esses momentos de reflexões pedagógicas. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Quero aqui agradecer ao nosso pastor-presidente, ao nosso superintendente e a todos que acompanham a equipe de mídia e comunicação da igreja. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.